Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. E olha só, um estudo inédito no mundo realizado no INCOR, em São Paulo, mostra que pacientes que tiveram Covid-19 podem sofrer disfunções cognitivas, falhas na atenção, memória e função executiva do cérebro. Depois que foi infectado pelo novo coronavírus, o Natan percebeu que havia algo errado, principalmente com a memória. Quando eu cheguei na barbearia, eu fechei o caixa, fechei tudo. Como a barbearia fica na avenida para baixo da minha casa, eu vim embora para casa a pé. Quando eu cheguei na porta de casa, eu falei, mas peraí, eu fui trabalhar de carro. Eu passei na barbearia de carro. Cadê o carro? Eu fiquei, será que eu estava de carro mesmo? Você esqueceu uma coisa ou outra, você ter uma desatenção ou outra, é normal. Agora, começar a ter ali uma certa frequência, é que tem alguma coisa que não está normal. E foi depois do Covid. Um trabalho inédito publicado pelo INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, faz um retrato do que é capaz de acontecer com o cérebro de quem foi contaminado pelo coronavírus. O estudo mostra que pacientes que tiveram a Covid-19 podem sofrer disfunções cognitivas, como falhas na atenção, memória e na função executiva do cérebro. Estes pacientes, após a Covid, eles se queixam muito de uma perda da atenção, falha significativa da memória e um prejuízo nesta função executiva. E, principalmente, função visoperceptiva e visoconstrutiva. Eles não conseguem mais organizar as coisas, nem andar direito e nem visualizar um cenário, como todo mundo olha e faz, olha, esse panorama é bonito ou é feio. Não, eles se atrapalham, não conseguem mais coordenar, ao ponto de vou andar de bicicleta, caio, vou subir uma escada, tropeço. Para fazer a avaliação, foi usado um jogo de memória como esse daqui. Enquanto os pacientes aparentemente brincavam, eles eram analisados e o resultado foi surpreendente. Independente da escolaridade, da idade ou do grau da doença, quem teve sintomas de Covid-19 apresentou disfunção cognitiva. Os resultados indicaram que em 80% dos participantes da pesquisa, o coronavírus ocasiona dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória ou dificuldade para lembrar das coisas, problemas com a compreensão ou entendimento, dificuldades com o julgamento e raciocínio, habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão. O Natan, que participou do estudo, sentiu tudo isso. Falta de atenção, irritabilidade, muita irritabilidade, um cansaço assim excessivo. Eu só queria ficar deitado, dormindo. Quando acordava, muito irritado, assim, com a paciência bem limitada, bem sem paciência, uma irritabilidade muito grande. Esquecimento assim fora do normal. A primeira fase do estudo foi feita com 185 pessoas entre março e setembro de 2020. Atualmente, já são 430 pacientes em acompanhamento. A Organização Mundial da Saúde aguarda os resultados finais para adotar a metodologia desenvolvida na pesquisa do INCOR como padrão em âmbito mundial no diagnóstico e na reabilitação da disfunção cognitiva pós-Covid. Mesmo sendo reversível, a pesquisadora responsável pelo estudo alerta o quanto as sequelas poderão impactar as futuras gerações, se não houver a reabilitação adequada dos pacientes que apresentarem as sequelas. Eu acredito que seja um futuro nada promissor se não estivermos atentos para a reabilitação e a estimulação dessas funções, porque crianças, adolescentes que são acometidos pela Covid vão enfrentar a escola, vão enfrentar o seu futuro mercado de trabalho e disfuncionais. Então, você imagina a grande consequência disso tudo no futuro. E eu não estou falando num futuro muito longínquo. Estou falando num futuro bem próximo. Daqui uns 6,
8 meses. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que vai permitir que o brasileiro tenha conta em dólar. A novidade também deverá facilitar a vida de quem viaja ao exterior e das empresas exportadoras. O objetivo do projeto, de autoria do Banco Central, é simplificar as regras para as operações de câmbio no Brasil, principalmente o dólar. Atualmente existem mais de 420 artigos e 40 dispositivos legais para regular o comércio de moedas estrangeiras no país. Agora serão apenas 27 artigos. E os principais pontos são: tornar o real mais conversível. O projeto simplifica as transações com a moeda brasileira no exterior e permite o envio de ordens de pagamento, facilitando assim que outros países usem o real. Simplificação cambial. O objetivo é reduzir os custos e a burocracia nos negócios entre empresas brasileiras e estrangeiras. A medida vai favorecer exportadores e importadores. As remessas de dinheiro para o exterior também ficarão mais baratas. Por exemplo, no caso de pais que têm filhos que estudam no exterior. A autorização para negociar moeda estrangeira. O projeto libera as negociações de dólar entre pessoas físicas, com limite de até $500, sem exigência de identificação ou taxação. Eu acho que, de início, os bancos vão precisar adequar algumas coisas do ponto de vista operacional para atender as pessoas e famílias. Isso demora alguns meses até regulamentar tudo isso, até o Banco Central definir exatamente como tudo vai acontecer. A gente deve esperar aí talvez 3 a 4 meses, essa é a minha visão, para que as coisas funcionem como devem funcionar. O projeto abre a possibilidade para que brasileiros, sejam pessoas físicas ou empresas, tenham conta em dólar aqui mesmo. Atualmente, essa possibilidade só existe para alguns casos muito específicos, como, por exemplo, agências de turismo ou então casas de câmbio, como essa aqui. No texto do projeto, o Banco Central afirma que essa autorização será feita de forma gradual e prudente. Isso certamente facilita bastante a vida do turista brasileiro. Essas mudanças, é que favoreceriam, no caso, o maior uso de moedas estrangeiras pelos brasileiros. Hoje você tem uma dificuldade maior, não só da parte burocrática, mas também com mais restrições em termos de limites, enfim, que acabam dificultando quem opera o câmbio no dia a dia. Então, certamente, o novo marco legal do câmbio traria uma facilidade, não só burocrática, mas também ampliando os limites de negociação para empresas e também para as pessoas físicas. Outra mudança que interessa para muitos brasileiros é o aumento do limite de dinheiro vivo que cada passageiro poderá levar ao sair do país. Atualmente, o teto é de R$10 mil por pessoa. A nova regra prevê que, pela atual cotação do dólar, o valor aumente para cerca de R$50 mil. Isso possibilita, uma redução de custos transacionais por parte das pessoas físicas e empresas. Isso permite que empresas possam manter esse numerário que eles receberam no exterior por conta de alguma transação que fizeram de exportação de bens ou serviços, possam manter esse numerário no seu caixa, num banco nacional, em moeda estrangeira. Isso facilita demais as transações e reduz bastante os custos. A Câmara já havia aprovado o texto base em dezembro e, na quarta-feira, concluiu a votação. O projeto, que é considerado prioridade pelo Banco Central, agora segue para a votação no Senado e, para entrar em vigor, dependerá apenas da sanção do presidente da República. O primeiro trimestre do ano é o melhor momento para procurar uma vaga de estágio, tanto para alunos de ensino médio quanto de ensino superior. Algumas ONGs se especializaram em conectar jovens que buscam vagas no mercado a empresas. Vamos conferir na reportagem da Jaqueline Fonseca. São milhares de vagas de estágio no país, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 900 oportunidades em São Paulo, 300 em Campinas, 500 em Brasília, 300 em Goiânia e 400 em Cuiabá. Em nível superior, as áreas de administração, direito e contábeis estão entre os cursos com maior oferta, agora que a economia está sendo retomada. Nós tivemos aí uma queda bastante significativa do número de oportunidades de estágio, e de aprendizagem também, e a gente vem recuperando isso gradualmente, mas ainda
nós não estamos ainda no mesmo volume de vagas que nós ofertávamos no período pré-pandemia. Então, nesse primeiro trimestre do ano, de janeiro a março, a gente deve ofertar aí algo em torno de 60 mil vagas, né, de estágio e aprendizagem, através das empresas parceiras, dos órgãos públicos parceiros do CIE. Oportunidade para quem quer conhecer na prática a área que até agora está só na teoria, como é o caso da estudante de segurança do trabalho Nathalie Matos, que conheceu o curso quando ainda era menor aprendiz pelo CIE. Meu primeiro contato com a segurança foi em 2019, quando eu fui aprendiz. Essa também é a importância da gente conseguir a oportunidade de ser aprendiz. Porque lá a gente conhece profissões que talvez a gente nunca tenha ouvido falar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca tinha ouvido falar da segurança, acabei gostando da área e hoje, em 2021, eu sou estagiária de segurança do trabalho no ramo portuário. No nosso curso, a gente aprende a parte mais teórica, né? Agora, no estágio, a gente aprende mais a parte operacional, acompanha tudo de perto. Para chegar nesta posição, Nathalie, antes de tudo, se cadastrou no CIE. O Centro de Integração Empresa-Escola está presente em quase todo o país. Onde não há uma unidade física do CIE, o aluno pode fazer cursos ou buscar uma vaga pela internet. Se, por exemplo, um aluno do Rio Grande do Sul, por exemplo, fizer o cadastro na nossa página, que é diferente da do Rio Grande do Sul, aí sim ele tem acesso aos cursos normalmente. E após um 2020 tão desafiador, 2021 trouxe novidades. Mais tempo para capacitação e aperfeiçoamento para os estudantes do ensino médio, através do programa Jovem Talento. É um programa de estágio voltado exclusivamente para os jovens de ensino médio. E ele tem... Qual é a novidade desse programa? É que durante todo o programa, ele tem, além das atividades práticas que ele desempenha na empresa, ele também tem uma série de conteúdos no formato de educação à distância que o CIE disponibiliza para ele, onde a ideia é que, por exemplo, se ele faz um estágio de 4 ou 6 horas por dia, que 1 hora por dia desse estágio, lá na empresa, seja dedicada à atividade de treinamento através dos cursos EAD que o CIE oferece. Então, nós temos aí algumas trilhas, né, de conteúdo, que somam aí uma carga horária de 400, 500 horas no total. A ideia é que ele faça 1 hora por dia durante todos os dias do estágio. E aí nós temos a trilha administrativa, nós temos a trilha do comércio e varejo, nós temos a trilha para a área de contabilidade e finanças, para a área de tecnologia e também para a administração pública, caso ele faça um estágio em órgãos da administração pública. Essa é a maior novidade no estágio. Para buscar uma oportunidade ou fazer um dos cursos à distância do CIE, basta acessar www.portal.ciee.org.br. A cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. É isso mesmo. E se você faz parte dessa estatística, fique tranquilo. Mudar ou reorganizar hábitos pode fazer muita diferença. Vamos conferir algumas dicas na reportagem da Débora Evangelista. Para muita gente, dormir bem uma noite inteira é luxo. Não consigo dormir nada. Sempre acontece isso? Sempre quando eu vejo que eu tenho que resolver alguma coisa, eu não consigo dormir. Muito problema. No dia seguinte, então, para poder acordar e estar no trabalho. 11 anos. É terrível, uma coisa terrível. E milhões de brasileiros enfrentam o mesmo problema, a insônia, que é um distúrbio que provoca dificuldades para adormecer ou para ter uma boa noite de sono. É um número assustador. 1 em cada 3 brasileiros tem insônia. E embora a insônia seja a queixa mais comum entre as pessoas que têm distúrbio do sono, apenas 7% delas procuram ajuda médica. A população brasileira está dormindo cada vez menos. Em 2018, o brasileiro dormia, em média, 6,6 horas por dia. Já em 2019, passou para 6,4 horas, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 7 a 9 horas de sono diárias.
Dormir menos que isso pode ser um problema para o sistema imunológico, aumentando as chances de doenças cardiovasculares e também de obesidade. Estão associados a alterações de controle glicêmico durante a noite relacionadas à insônia. Isso aumenta o risco de diabetes a longo prazo em pacientes que já são diabéticos. Inclusive, existe um pior controle da doença, o que acaba afetando o risco de várias doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a insônia também está associada a um mau controle da pressão arterial durante a noite, então isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é um fator adicional. A gente sabe também que durante a noite são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que está envolvido em processos catabólicos, que ajudam a reduzir o ganho de peso. E quando a gente tem pacientes que apresentam insônia crônica, a gente sabe que o risco de obesidade existe. Há 2 tipos de insônia, a aguda e a crônica. A insônia aguda é a dificuldade em pegar no sono diante uma situação de estresse, como problemas na vida pessoal ou a perda de um ente querido. Já a insônia crônica é mais comum nas faixas etárias mais avançadas, atingindo de 30% a 50% da população. E para esses 2 tipos de insônia, existe tratamento. Além disso, adquirir alguns hábitos pode ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. É importante manter uma prática de atividade física regular, de preferência pela manhã, porque os pacientes que têm tendência a apresentar insônia, geralmente fazendo atividade física no período do final da tarde, mais para a noite, aquilo acaba até gerando um pouco de agitação e o paciente acaba tendo mais dificuldade para dormir. Então, idealmente, praticar atividade física pela manhã, perto da hora de dormir. O ideal é se desligar dos aparelhos eletrônicos, né, que para quem tem dificuldade para dormir, se manter num ambiente silencioso, no escuro, no máximo deixar um abajur do lado ali para ler um livro, né, ou ouvir uma música relaxante, algo que ele consiga repetir ao longo dos dias, né, como se fosse um ritual, porque aquilo ali vai sinalizando para o corpo dele, para o cérebro dele, que está na hora de dormir, e ele vai conseguindo relaxar. Sonhada há décadas, a rota bioceânica deve ficar pronta em 2023, com a conclusão da ponte que liga o Brasil ao Paraguai. Um dos principais objetivos da rota que une esforços de Brasil, Paraguai, Argentina e Chile é facilitar a exportação de produtos da América Latina à China. As obras do lado brasileiro serão realizadas em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho, com 17 mil habitantes, é um município estratégico para a rota bioceânica. Hoje, a única maneira de atravessar o rio Paraguai para chegar ao país vizinho é por meio de balsa. Mas aqui deve começar neste ano a construção de uma ponte de quase 1 quilômetro para ligar os 2 países. Recursos para pontes são recursos de Itaipu também garantidos e esse é fundamental. Tendo projeto, tendo recurso garantido, é só o tempo aí da gente realizar essa licitação. Em 2023, a gente termine conjuntamente tanto o acesso como a ponte entre o Brasil e o Paraguai. Do lado paraguaio, a primeira cidade é Carmelo Peralta, com 4 mil habitantes. Há 2 anos começou a obra para asfaltar a rodovia que vai até a fronteira com a Argentina. 160 quilômetros já foram asfaltados. Faltam mais 120. Nós estamos no início da rota bioceânica no município de Carmelo Peralta, no Paraguai. Para se ter uma ideia, em linha reta, a ponte que será construída ligando Porto Murtinho ao Paraguai fica a 4,5 km daqui. Depois da construção da ponte, será feito um acesso para sair bem neste ponto. Aí os veículos já pegam direto a rota bioceânica. A rota bioceânica ganhou este nome porque vai ligar 2 oceanos, o Atlântico no Brasil e o Pacífico no Chile. Os portos chilenos, principalmente o de Antofagasta, vão se tornar uma opção para exportar os produtos brasileiros para o continente asiático, onde está a China, um dos principais parceiros comerciais do nosso país. Pelo Pacífico, a distância vai ficar mais curta em 8 mil quilômetros. Com essa rota aqui, você encurta praticamente 17 dias de navio as riquezas que são produzidas. Isso aí barateia entre 25%, 30%, chegando até 50% o frete marítimo. A rota bioceânica promete modificar a economia de muitas cidades.
O Sidney veio do Paraná e mora em Carmelo Peralta há 18 anos, onde abriu uma loja de conveniência. O comércio dele fica no início da rota bioceânica. Fazendo a ponte, acho que vai melhorar 100%. Eu acho que deu um tiro na mosca. A rota bioceânica leva ao sentido único do desenvolvimento. E teve empresário que já notou isso faz tempo. Esse restaurante começou a ser construído em outubro de 2018. Ficou pronto em março do ano passado. A área total onde fica o prédio tem 350 mil metros quadrados. Além do restaurante, foi construído um estacionamento com capacidade para 400 caminhões. Pensando no futuro. Já tem demanda para algumas coisas agora, do próprio restaurante, estacionamento para os caminhões. E nós pretendemos duplicar o tamanho do estacionamento, fazer estacionamento para mais 500 caminhões. Posto de combustível de excelente padrão, para atender não só a demanda desses caminhões dos portos, mas o futuro fluxo da rota bioceânica. E em seguida partir para um hotel, um bom hotel e um mini shopping, né? E veja a seguir. Pandemia provoca mudança de planos para muitos casais que sonham em ter filhos. E ainda, entidades reforçam pedido ao STF pelo fim da cédula de R$ 200. Eu volto em instantes. Até já! E olha só, a pandemia provocou a mudança de planos para muitos casais que sonham em ter filhos. O nascimento de bebês vem registrando queda durante esse período de Covid. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que o número de nascimentos no Brasil caiu 15% em janeiro deste ano, se comparado a janeiro do ano passado. As incertezas trazidas pela pandemia fizeram com que casais deixassem o sonho da maternidade para depois. Mesmo que o número de nascimentos tenha caído, muitas mulheres que têm o sonho de engravidar não desistiram dele, só adiaram os planos. E várias estão recorrendo a um método que só tem crescido nos últimos anos aqui no país: o congelamento de óvulos e embriões. Elas querem garantir a possibilidade de engravidar, mesmo com a pandemia. A esperança pela chegada da vacina contra o novo coronavírus fez a procura por agendamentos em clínicas de reprodução humana aumentar. O medo de engravidar, nesse momento, fez com que muitas mulheres procurassem preservar sua fertilidade através do congelamento de óvulos. Em outros casos, os casais optaram por fazer a fertilização e armazenar os embriões. Só no ano passado, a fertilização in vitro aumentou 2%. Nos últimos 5 anos, esse crescimento foi de 23%. Você sabe que a idade ela é inexorável para a mulher, né? Ou seja, a mulher ela nasce com os seus óvulos, ela não fabrica, ela não produz óvulos, diferente do homem que fabrica e sempre tem espermatozoides novos. Então, como ela tem os seus óvulos desde o momento que ela nasceu, esses óvulos também vão envelhecendo com o passar do tempo. Então, muitas mulheres que estão lá nos seus 35 anos, 36 anos, não desejam engravidar agora por receio do coronavírus, elas sabem que não é bom elas esperarem muito tempo. Então, é onde surgiu essa alternativa. Surgiu não, essa alternativa já existia, mas é onde essa opção acabou sendo realmente muito propícia, que é ela congelar e guardar esses ovos para usar depois. Esses ovos não vão envelhecer mais, eles vão continuar com a mesma idade de hoje. A Cristilene deseja muito realizar o sonho de ser mãe e, como não conseguiu engravidar naturalmente, optou pela fertilização. Em 2017, eu decidi que eu iria dar início ao grande projeto da minha vida, que é ser mãe. Então, eu tentei engravidar naturalmente por 1 ano, não consegui engravidar. Aí foi quando eu fui buscar ajuda da reprodução humana e em 2019 eu iniciei o meu processo de fertilização, né,
poder realizar o meu grande sonho. Com a pandemia, o projeto Maternidade foi adiado, mas nesse ano a Cristilene vai tentar de novo. Nós vamos iniciar um novo protocolo, mas por conta da pandemia eu não consegui dar continuidade esse ano, né? Na verdade, eu também acabei me acidentando em casa, fiquei afastada do meu trabalho, então eu não consegui dar continuidade a esse projeto da minha vida, que é ser mãe. Esse ano, esse finalzinho de 2020, eu voltei no meu médico e a gente vai refazer todos os exames para 2021, quem sabe a gente dá início aí novamente ao nosso projeto da maternidade. Para especialistas, com o adiamento das gestações, a técnica é uma forma de retardar o relógio biológico e, claro, amenizar a preocupação de não poder gerar um filho enquanto a pandemia não acabar. Muitas empresas colocaram na balança quais foram as vantagens de ter funcionários trabalhando em casa. E uma das conclusões é de que há um grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil, mesmo depois do fim da pandemia. No começo, não foi nada fácil sair do escritório para trabalhar em casa. Mas, aos poucos, a Camila foi se adaptando. Eu acho que os 2 primeiros meses a gente ficou, né, que foi acho que o pior. E aí depois veio naturalmente, assim, a gente se adaptou, encontrou um caminho, como fazer, reunião, né, por vídeo, videoconferência, ou telefone, outras ferramentas para agilizar a comunicação. E aí foi fluindo. Para mim, foi bem natural mesmo o processo. Eu fiquei assustada, porque nunca tinha trabalhado home office antes, então dá aquela insegurança, mas depois a gente conseguiu achar o caminho. Uma pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, mostrou que há um grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil pós-pandemia da Covid-19. E aí surge a pergunta: será que esse modelo de trabalho veio para ficar? Para muitas empresas, sim. 46% das empresas brasileiras adotaram o home office durante a pandemia. 34% delas querem que pelo menos 25% do quadro continuem no sistema remoto. Já 29% querem que pelo menos a metade dos funcionários continuem trabalhando em casa, mesmo quando a pandemia acabar. Na startup de tecnologia da alimentação, 160 funcionários permanecem em home office. Ainda não se sabe ao certo como será o retorno, mas o trabalho remoto pode continuar a fazer parte da rotina dos funcionários daqui para frente. De fato, a gente está tendo com muita tranquilidade o perfil do trabalho remoto, contudo, a gente não está fixando uma posição. Eu acredito que o momento que o mundo está vivendo desde 2020 serve como um aprendizado para tudo no mercado, que é não tentarmos estados fixos para algumas decisões, sermos abertos ao contexto. Então, o lado bom é a Menu está aberta ao contexto, logo, o melhor a se fazer hoje é certamente permanecer trabalhando de casa. A gente vê um perfil de proximidade aí para 2021, em algum momento do ano, onde isso pode se tornar novamente maleável ao presencial, mas a gente está preferindo não se posicionar no sentido de seremos 100% remotos ou seremos 100% presenciais. Eu acredito, eu trago também aqui uma previsão, uma visão muito pessoal também. Na minha visão, o mercado, mais do que fechar ou abrir, vai se tornar híbrido e mais maleável. Acredito que maleável e inclinado ao remoto. Diversas companhias entendem que esse modelo oferece aos colaboradores uma série de benefícios, como autonomia e flexibilidade. Já os trabalhadores ouvidos no estudo reportaram altos níveis de satisfação com seu trabalho em casa e uma percepção de que seu desempenho foi impactado positivamente com a modalidade do teletrabalho. 70% disseram que gostariam de continuar trabalhando em home office depois da pandemia. 19% disseram que não gostariam e 11% disseram que tanto faz. Para a Camila, nada como estar perto e ter o contato com os colegas de trabalho.
Mas para ela, ficar em casa alguns dias da semana também não seria uma má ideia. Eu sou do time que gosta de ir para o escritório, gosta de ver gente, de sair para almoçar, de confraternizar. Mas assim, não, hoje falo, poderia ser meio a meio, a gente ficar um dia em casa, um dia no escritório, um dia em casa, um dia no escritório, porque a gente se adaptou bem assim à rotina. E olha só, um ano depois do início da pandemia, você tem ideia da quantidade de máscaras que o brasileiro já usou? Uma ONG resolveu fazer essa conta e o resultado impressiona. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. Elas são o maior símbolo do novo normal. Gostando ou não, é preciso conviver com a proteção. Um ano depois do início da pandemia, o brasileiro perdeu a conta de quantas máscaras já usou. Eu não sei contar. Não tenho ideia, não. Não. Perdeu a conta já? Perdi. Usei muitas, não tenho conta. Umas 40, viu? Já perdeu a conta? Já perdi a conta. Uma ONG que defende o consumo consciente resolveu fazer essa conta. E o resultado foi colossal, do tamanho de um elefante. Ou melhor, uma manada deles. A estimativa é que quase 13 milhões de máscaras de tecido já foram usadas pelos brasileiros durante a pandemia. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é o mesmo que o peso de 5 elefantes africanos, ou então 8 ônibus urbanos, volume suficiente para preencher 9 mil apartamentos de 50 metros quadrados, ou 457 piscinas olímpicas. Hoje, a única maneira de nos preservar é através do uso de máscara e distanciamento social. Isso é o que nós temos que fazer, a nossa parte, para poder evitarmos a disseminação do vírus da Covid-19. E a máscara protege bem. Hoje, nós estamos controlando, entre aspas, né, a Covid-19 pelo fato de estarmos utilizando a máscara, né? Então, assim, é importante a utilização dessas máscaras, sem sombra de dúvida. A gente vê cada vez mais as pessoas aderindo ao uso de máscaras, mas é importante salientar que não pode ser de qualquer jeito. As máscaras de tecido, como essa que eu estou usando, são as mais recomendadas pelos especialistas. E o motivo é evitar que as máscaras descartáveis fiquem em falta para os profissionais da saúde. Mas elas têm um tempo limitado de uso. A orientação é para que sejam lavadas no máximo até 30 vezes. E além disso, é preciso tomar alguns cuidados na hora de jogar no lixo. Por estarem em contato com o nariz e a boca, as máscaras podem conter diversos tipos de vírus. Por isso, são consideradas lixo biológico e têm que ser separadas do lixo comum. Mas nas ruas de São Paulo, nossa reportagem encontrou várias máscaras descartadas sem o devido cuidado. Elas devem ser retiradas, né, do rosto após o uso e devem ser descartadas preferencialmente dentro de um saco plástico vedado, né? E no lixo convencional. Infelizmente, a gente não deveria ter e existir um lixo apropriado para descarte de material possivelmente contaminado, como existe nos hospitais. Mas a gente sabe que no dia a dia das pessoas a gente não tem esse tipo de descarte. O que é recomendável é retirar a máscara, fazer um borrifamento com álcool 70 na máscara, colocá-la dentro de um saco plástico e descartá-la no lixo. O seu Manuel não economiza nos cuidados. Ele mostra que todos os dias sai de casa com 20 máscaras na bolsa. Eu uso 3 em 3 horas, eu troco de máscara. E diz que nunca precisou jogar uma no lixo. Eu coloco de molho, às 2, 3 horas lá com sabãozinho lá, depois volto novamente. Não joguei nenhuma fora ainda não. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é: até quando será preciso usar as máscaras? Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria dos votos, manter o uso obrigatório da proteção em lugares públicos. Mesmo com o início da vacinação, a avaliação dos especialistas é que pelo menos 70% da população tem que ser imunizada para conter o vírus. O desafio é grande. Dose para elefante. E vale sempre ressaltar a importância de descartar as máscaras no lugar correto para não prejudicar o meio ambiente. Segundo um levantamento divulgado pela ONG Ocean Conservancy, estão sendo jogados nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico 129 bilhões de máscaras descartáveis e 65 bilhões de luvas plásticas por mês. É isso mesmo, e como se a quantidade não fosse alarmante o suficiente,
o tempo de decomposição desses materiais ainda é indeterminado. E para encerrar, entidades ligadas ao Tribunal de Contas da União pediram mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal o fim da cédula de R$ 200. O principal motivo é a pouca circulação da nota. Nas ruas ainda é difícil encontrar alguém que tenha uma nota de R$ 200 na carteira. Eu já vi na mão dos outros. Na sua nunca? Na minha já vi, mas já vi pela televisão, né? Eu trabalho no comércio. Mesmo assim não vê essa nota? Há muito tempo. Deixa eu te falar, como que a gente trabalha no caixa, a gente vê direto, mas não na bolsa. Lançada em setembro do ano passado pelo Banco Central, a cédula se tornou tão rara de encontrar quanto o lobo-guará, o animal do cerrado que estampa a nota e que está ameaçado de extinção. Você sabe pelo menos que tem um lobo-guará estampado na cédula, né? Não, nem sabia também. Não sabia? Não. Agora, você tem esperança de ter uma ou até várias notas dessas? Tenho. Espera ver esse lobo-guará de perto. Com certeza, quero ter uma matilha lá em casa. E por causa dessa dificuldade, 8 associações ligadas ao Tribunal de Contas da União enviaram uma carta ao STF, o Supremo Tribunal Federal, pedindo que a nota seja retirada de circulação. As principais alegações são que o Brasil não tem estrutura financeira para a emissão das cédulas e que o dinheiro tem sido pouco utilizado pela população, além de favorecer a corrupção. A nossa tese é a de que a nota de R$ 200 ela facilita a vida de corruptos, de lavadores de dinheiro, de praticantes do crime do colarinho branco. Ela facilita a vida de assaltantes de bancos, porque o peso a ser transportado é menor, de quem explode caixas eletrônicos. Não facilita a vida de quem não tem nada a esconder. Na época do lançamento da cédula, o Banco Central afirmou que havia o risco de faltar papel moeda no país por causa da pandemia. E por isso se fazia necessária a circulação da nova nota de 200. O pagamento do auxílio emergencial também aumentou esse risco, já que muitas pessoas fizeram o saque do dinheiro nas agências bancárias. O que hoje está em voga não é a cédula, o que hoje está em voga é o PIX, são as transações eletrônicas. Então a população acho que clama muito mais isso do que ter o dinheiro na carteira. Então, certamente o Banco Central mirou em facilitar a vida das pessoas, do comércio, enfim, mas o que a gente vê, né, não raro a gente não tem dinheiro na carteira, né? A projeção inicial feita pelo governo era de que um total de 450 milhões de notas de R$ 200 fossem emitidas até o final do ano passado. Mas essa produção chegou a apenas 53 milhões, que hoje estão em circulação, ou seja, menos de 12%. Alguns especialistas acreditam que o fim do pagamento do auxílio emergencial e a chegada da vacina diminuíram a necessidade desse novo dinheiro. Sem dúvida nenhuma. E por quê? Não atendeu uma necessidade. Ou seja, não trouxe aquilo que realmente o governo esperava para com a sociedade. As pessoas não estão pegando o auxílio emergencial ou não estão pegando as suas reservas para fazer compra de consumo, vamos dizer assim, consumo que seja supérfluo. Eles estão fazendo apenas consumo necessário. Desde agosto do ano passado, já existem ações que pedem o fim da nota de 200. E caberá agora à ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, decidir a questão. Enquanto isso, tem gente que ainda espera ansiosa para ver o lobo-guará de perto, seja na natureza e principalmente no dinheiro. Você ainda espera, então? Eu espero ter bastante. Olha, eu também espero, porque até agora eu não conheci. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.